possuíam a mesma natureza sem pecado. Adão, quando foi criado, ele foi criado um homem perfeito, um homem sem pecado. Assim como Cristo era perfeito, sem pecado. A diferença entre os dois foi a escolha. Adão decidiu pecar, enquanto Jesus escolheu a vontade do Pai. Então, essa foi a diferença fundamental. O primeiro homem falhou, Adão. O primeiro Adão falhou. O segundo Adão cumpriu o propósito de Deus, que era Jesus. O deserto, ele testa o nosso limite de resistência. A Bíblia diz que no momento que Jesus teve fome, o tentador se chegou a ele. Foi a hora do inimigo dar o bote. O inimigo se aproximar e tentar espreitar Jesus. Criar laços, armadilhas para que o Filho de Deus caísse. Mateus 4 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o Senhor teve fome. Então o tentador se chegou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Suple as suas necessidades. Você é o Filho de Deus, você pode fazer isso. Então, são nos momentos de maior dificuldade, de fraqueza, que devemos estar mais atentos às investidas do inimigo. Qual era a maior necessidade de Jesus naquele momento? Era comer, era se alimentar. Jesus estava com fome. Então, o que o diabo sugeriu? Aquilo que era a sua maior necessidade. Manda que essas pedras se transformem em pães, e come, e se alimenta, e sacia sua fome. Em outras palavras, Satanás estava dizendo o seguinte: Jesus, deixa de ser bobo, você é o Filho de Deus. Você tem poder para transformar essas pedras em pães e saciar a sua fome. Não há nada de errado nisso. Mas a atitude de Jesus, ela nos ensina que a única forma de resistir às sugestões do maligno, numa hora de fragilidade, a qual todos nós estamos sujeitos a passar, é depender de Deus. Jesus nos ensina isso. Na hora da fragilidade, na hora que nós não estamos mais suportando, na hora que parece que nós vamos sucumbir, a única forma de não cair, de não ouvir as sugestões do maligno, é dependendo de Deus. O Senhor, ele podia transformar as pedras em pães? Podia, ele tinha poder para isso, sem sombra de dúvidas. Então por que ele não o fez? Porque se ele fizesse, ele estaria fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. E assim, Jesus ele não estaria qualificado para cumprir a sua missão na terra, porque ele teria dado ouvido ao diabo. Ele teria deixado a soberba entrar no seu coração. E o texto bíblico diz que depois que o diabo se retira, Jesus é servido pelos anjos. E Jesus, ele diz lá em João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus tinha um propósito: fazer a vontade do Pai, acima de qualquer coisa. Então, entenda você que quando o seu casamento está passando por crises e você se encontra vulnerável, é nessa hora que o tentador vai usar alguém para dar em cima de você. Não é quando você está feliz no casamento, não é quando tudo está bem na sua vida conjugal. É na hora da dificuldade, é na hora que houver problema de relacionamento entre você e o seu cônjuge. Na hora que você se sentir fragilizado.
Na hora que você se sentir solitário, na hora que você estiver vulnerável, é nessa hora que Ele vai colocar alguém no seu caminho. Entenda você que é na hora da sua maior crise financeira que vai surgir uma proposta ilícita para você, dentro da empresa que você trabalha, dentro do ramo de negócio que você tem. Mas assim como Jesus, nós temos a opção de dizer não e escolher a vontade de Deus. É o que Jesus fez. É o que nós devemos fazer. O deserto é um lugar de luta pela sobrevivência. Não se pode pensar em passar pelo deserto sem utilizar as armas espirituais. Não há como superar as oposições do adversário sem estar bem equipado. E Jesus, ele nos fornece as armas necessárias para o combate. No texto bíblico nós podemos perceber quais foram as armas que Jesus utilizou e que nós devemos também utilizar. A primeira arma foi o jejum, Mateus 4:2. Jesus, ele esteve no deserto jejuando durante 40 dias e 40 noites. O jejum, ele tem o poder de anular a vontade da nossa carne e nos aproximar de Deus. Quanto mais a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, quanto mais ela perde a influência sobre a nossa vida, mais o Espírito encontra a oportunidade para agir em nós e através de nós. A palavra, Mateus 4:4. Jesus, ele conhecia bem as Escrituras, né? Ele sabia usá-las a seu favor. Contra os 3 ataques do inimigo, ele se defendeu da mesma forma. Ele disse: está escrito. Cristo, ele tinha habilidade para manejar a palavra de Deus. E em 2 Timóteo 2,15 ele diz isso: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o conselho de Paulo para Timóteo e para a igreja, para nós, é manejar bem a palavra da verdade, é saber utilizá-la a nosso favor. Né? Esse texto indica que a palavra ela é um instrumento poderoso. E esse instrumento é colocado em nossas mãos pelo Espírito Santo. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra é o instrumento que o Espírito Santo coloca nas nossas mãos, para que possamos nos defender e atacar. A espada ela é uma arma que possui 2 funções: defesa e ataque. Com ela, Cristo ao mesmo tempo ele se defendeu e ele atacou. E qual foi o resultado? O diabo fugiu dele. Mateus 4:11. Qual é a importância da palavra? Se Cristo ele não conhecesse bem as Escrituras, ele teria sido enganado pelo diabo. Se você perceber, o inimigo ele usou a palavra, porém de forma deturpada para o seu proveito. Ele mencionou uma parte das Escrituras, mas ele omitiu outra, tentando persuadir Jesus. Ele usou o texto fora do contexto. Compare Mateus 4:6 com Salmos 91:11-12, que você vai perceber. O diabo ele é o autor das heresias. 1 Timóteo 4 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
A outra arma que Jesus utilizou foi vigiar e orar, Mateus 26:41. Por que essas armas espirituais são mencionadas juntas, vigiar e orar? Porque ambas elas estão ligadas. Uma depende da outra. Não adianta orar e não vigiar, não adianta só vigiar se você também não orar. É um conjunto. As duas grandes batalhas que Jesus travou com o diabo foi exatamente no início do seu ministério lá no deserto, quando ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado e ele é confrontado diretamente por Satanás, e no final do seu ministério lá no Getsêmani, quando Jesus é tentado o quê? A não ir para a cruz. Foram as maiores tentações que Jesus sofreu. Em ambas, houve a tentativa de Satanás de convencê-lo a desistir de sua missão. E o diabo ele vai tentar fazer você desistir de sua missão, desistir do seu ministério, desistir do propósito que Deus tem para a sua vida. Mateus 26:42, Jesus faz a seguinte oração. Ele indo orar pela segunda vez, ele disse: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Em outras palavras, eu sei que é difícil tomar esse cálice, mas se eu tenho que fazer, se isso não pode passar de mim, então, Pai, seja feita a tua vontade. O diabo, ele usa várias estratégias com o objetivo de provocar a nossa queda. Veja que foram 3 tentativas de seduzir e enganar Jesus em 3 níveis de tentação. Primeiro nível foi o nível da carne, Mateus 4:3. Satanás tentou convencer Jesus a satisfazer a vontade da carne. Se o Senhor está com fome, transforma essas pedras em pães e sacia sua fome. Depois,